cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite dessa terça-feira, estamos adorando ao nosso Jesus, adentrando aos seus lares, cultuando ao nosso Deus, e nesta noite teremos um ensino da gloriosa palavra do Senhor. É uma alegria estarmos aqui realizando esse trabalho. Trabalho este que pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Quem está aos cuidados do nosso digníssimo pastor, José Cláudio Munhoz. Passaremos agora a adorarmos ao nosso Deus com louvores da harpa. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste momento estaremos louvando ao Senhor com dois louvores da nossa harpa cristã. Número 46, um pendão real. Glória a Jesus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Corajosos, pois, em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Oh, glória! Aleluia! Continuamos adorando ao Senhor, agora o número 73. 77. Glórias a Deus. Aleluia. Guarda o contato. Glória a Deus, aleluia. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E
a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujo corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. Guardas o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa em Cristo em te ver, guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glórias a Deus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Neste momento, nós faremos a leitura da gloriosa palavra do Senhor. Palavra essa que está registrada no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo de número 5. Eu gostaria que todos que estão em seus lares, juntamente com as suas famílias, neste momento, pudesse convidar, compartilhar seus amigos, seus irmãos, seus vizinhos, para que nos acompanhem neste momento, pois daqui a alguns minutos estaremos ouvindo a poderosa palavra do Senhor, através de um ensino que vem da parte de Deus. Quero já de antemão agradecer ao nosso diácono Wagner Cardoso por esta participação nesta noite. Nosso muito obrigado. O subtítulo aqui diz: o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados, isto é, muito feliz, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles
verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, isto é, muito feliz, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, e disserem todo mal contra vós, por minha causa, por causa de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Podemos dizer amém? Glória a Jesus. Meus queridos, neste momento estaremos levantando uma palavra de oração. Palavra esta que ela tem poder, porque a palavra diz que a oração do justo, ela é poderosíssima em seus efeitos, e eu creio piamente na palavra do Senhor. Nosso pastor Marinaldo Manuel da Silva estará dirigindo esta oração a Deus, aonde neste momento nós estaremos apresentando este mundo em que vivemos, que passa por essa pandemia, onde apresentaremos o nosso país, o Brasil, apresentando o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, juntamente com os seus ministros, o Congresso Nacional. Estaremos apresentando ao nosso Deus, o nosso Brasil, como fora citado, mas nesta noite eu peço algo especial, que nós possamos, nas nossas orações, nas nossas intercessões, nos nossos devocionais, pedir que Deus dê a direção certa para que todas as medidas administrativas que estão sendo tomadas, elas possam estar em conformidade com a vontade do Senhor, porque Deus está no controle de tudo. Nada do que está acontecendo no mundo, nada deixou de ser controle do nosso Jesus, do nosso Rei, do nosso comandante maior, que é Jesus Cristo de Nazaré. Estaremos apresentando o Estado de São Paulo, todas as autoridades, nossa gloriosa CGADB, que está sendo conduzida pelo nosso presidente, pastor Wellington Júnior, apresentando a nossa Confradesp e o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que também é o nosso pastor ali no estado de São Paulo, na nossa sede maior. Também gostaríamos de apresentar o nosso digníssimo pastor José Cláudio Munhoz e a sua digníssima família. E agora apresentar a sua família, apresentar o seu lar, apresentar os seus filhos, pois nesta tarde eu tive uma palavra da parte de Deus, que o inimigo, através deste vírus, ele veio a fechar as portas da igreja, as portas físicas, mas as portas individual, elas estão abertas, porque este evangelho tem alcançado fronteiras, e Deus vai fazer algo sobrenatural, porque milhares e milhares de pessoas que não ouviram o evangelho, agora estão ouvindo. São prédios que estão se mobilizando para orar, são famílias que estão voltando a fazer os seus cultos aos lares. Isso significa que Deus tem as suas formas de trabalhar. É isso que nós cremos. E eu tenho certeza que esta oração vai atingir você, meu irmão. Vai atingir você, minha irmã. Estais preocupado com a sua família? Jesus Cristo está aí. Porque Ele diz, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa.
Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. A tua casa será protegida e esta oração será assunto aos céus, porque o nosso Deus é um Deus poderosíssimo, está conosco aqui, está com você aí distante. Muito obrigado. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos, nesse instante, elevar as nossas vozes ao céu, crendo que o nosso Deus nos ouvirá e responderá a nossa oração, os nossos clamores nesta hora. Amado Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite. Nós te louvamos porque Tu és aquele que está assentado no trono e o Senhor reina para todo sempre. Nas tuas mãos está o controle de todas as coisas. Nós sabemos que o homem, ele pode não ter condições de resolver os problemas, mas quando nós clamamos ao céu, nós pedimos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, a resposta vem. Não é só o pastor Marinaldo que ora nesta hora, mas milhares de servos teus, nesse instante, juntos, em seus lares. Nesse instante estamos elevando as nossas vozes ao céu, confiando que o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que tem o controle de todas as coisas, irá responder o nosso clamor. Nós apresentamos o teu servo, o pastor Wellington Júnior, que é o responsável pela nossa CGADB, também o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso presidente da Confradesp, nosso pastor-presidente José Cláudio Munhoz, juntamente com sua família. Nós apresentamos o ministério, nossas famílias, nós apresentamos os teus filhos que agora estão clamando junto conosco nos lares. Nós apresentamos, Senhor, nesta noite, o nosso Brasil, as autoridades constituídas, o presidente da República, os deputados, os senadores, os vereadores, os prefeitos, os governadores, as autoridades, Senhor, que estão em eminência, para que o Senhor os tenha em suas mãos e os direcione para que a nossa nação, ela seja fortalecida em meio a este caos terrível. Oramos também em favor das nações, oramos em favor, Senhor, de toda a face da terra, aonde há um ser humano agora, Senhor, que precisa, que necessita da tua intervenção. Só o Senhor é quem pode fazer uma intervenção, e eu creio que o Senhor irá fazer uma intervenção e irá dar um basta nessa situação. Pai, nós confiamos, Senhor, porque Jesus disse que tudo que pedir em seu nome, crendo nós receberemos, e nós cremos nesta noite que o Senhor está operando milagre agora. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Eu quero, neste momento, ser muito grato ao meu Jesus, a todo o nosso campo, as nossas congregações, quer seja aqui em Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, pois os irmãos têm nos procurado e têm tido o entendimento que a igreja ela é um organismo vivo, mas ao mesmo tempo ela é uma organização e ela tem os seus compromissos, ela tem os seus deveres, e nós louvamos a Deus, pois os senhores observam que na tarja desta tela você tem aí o banco, a agência bancária e o número da conta corrente para contribuir com a igreja e contribuir com o trabalho de missões. Então nós somos muitíssimo gratos a Jesus. E eu tenho certeza que Jesus vai recompensar os esforços daquele que faz a sua contribuição online, bem como aqueles que têm procurado os mecanismos que foram já aqui apresentados para que os recursos sejam destinados ao nosso tesouro, nosso departamento de tesouraria. Neste momento, enquanto o diácono Wagner Cardoso estará adorando a Deus, você estará neste momento
adorando a Jesus com as suas contribuições. Aleluias. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus, desde a maior estrela à mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nessa oportunidade, eu vos convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 3. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 3. Enquanto você procura, eu quero fazer menção da minha gratidão a Deus pela vida do pastor presidente desta obra, pastor José Cláudio Munhoz, que tem nos dado este privilégio de estar aqui com os irmãos mais uma vez, para nós meditarmos na palavra do Senhor juntos. E nessa oportunidade eu também faço menção da nossa gratidão pela diretoria da igreja, aqui representada pelo pastor Valdir Pedrosa e pelo pastor Marinaldo Silva, que tem conduzido os trabalhos nessa oportunidade. Meus irmãos, leiamos todos juntos a palavra de Deus. Diz-nos assim o texto sagrado: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. A nossa temática hoje, em que nós pretendemos trazer aos irmãos, é uma palavra sobre traições. É um termo um tanto quanto difícil para nós que somos mensageiros da palavra, trazermos uma temática como essa. Afinal de contas, não é fácil falar sobre traições. As traições dilaceram corações, destrói relacionamentos, acaba com amizades que pareciam ser duradouras, produz traumas e consequências irreparáveis. Quando diz respeito acerca de traição, nós costumamos dizer que a traição nunca se justifica. Trair um mortal, pecador,
alguém que é coberto de falhas, de defeitos, isso jamais se justifica. Porém, talvez os defeitos, as falhas, explicariam o motivo de uma traição. Mas trair alguém que nunca pecou, trair alguém que nunca errou, trair alguém que nunca praticou o mal, é algo inconcebível. E é isso que nós enxergamos na atitude de Judas para com Jesus. Observe que para nós entendermos o que pretendemos falar nessa oportunidade, nós precisamos estar atentos para o início do ministério de Cristo, pois o ministério de Jesus, ele passa por alguns períodos. O primeiro período é o período do anonimato, onde nós não temos tantos relatos na Bíblia Sagrada acerca da infância de Jesus e da sua adolescência. O segundo período trata-se do momento em que ele se apresenta, pregando o Evangelho e anunciando as boas novas, abrindo os olhos dos cegos, fazendo andar paralíticos e ressuscitando mortos. Fala do momento da manifestação do seu ministério. O terceiro momento fala de quando Jesus passa pela perseguição, aonde os religiosos passam a ter Jesus como um problema e alguém que precisa ser exterminado. Observem bem que quando Jesus inicia o seu ministério, ele tem poder de atratividade, pois as pessoas que estão olhando para Jesus, visualizando os milagres de Jesus e contemplando as maravilhas das suas mãos, estão alegres, porque eram pessoas que outrora não podiam desfrutar das bênçãos que agora são reveladas. Eles nunca tinham visto alguém que nunca falou passar a falar, alguém que nunca andou passar a andar, ou alguém que já morreu voltar a viver. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele tem então poder de atratividade, porque todos estão à sua volta querendo ver o milagre. Jesus então passa a ser uma esperança para aqueles que estão sofrendo. Jesus passa a ser uma esperança para aqueles que estão vivendo dentro de uma vida de adversidades. Observem que há um cenário totalmente caótico, aonde o Império Romano está dominando sobre a nação de Israel. O Império Romano está agindo truculosamente e fazendo com que aquela geração seja uma geração de sofredores, uma geração de pessoas que vivem debaixo de sofrimento. Observem bem que dentro daqueles que estão em um grupo específico com os seus seguidores, nós encontramos nos dias de Jesus alguns grupos que faziam segmentação entre as pessoas. Nós encontramos os fariseus, encontramos os herodianos, encontramos os saduceus, encontramos os essênios e também os zelotes, que segmentavam o povo com as suas temáticas e com as suas prerrogativas de defesas de pensamentos para aquela geração. Nesta noite, eu quero apresentar a vocês os zelotes. Zelotes é um termo que vem do grego. Zelote significa zelosos, aqueles que trazem consigo a marca de um zelo em prol de uma causa. Os zelotes eram uma seita judaica radical dos dias de Jesus. Os zelotes acreditavam em uma luta armada contra os romanos e esperavam um Messias com características de guerra para restaurar Israel e voltar a se assentar no trono de Davi. É interessante que quando enxergamos o ministério de Jesus e enxergamos as características dos seus discípulos, encontramos um homem por nome de Simão, discípulo de Jesus, que era conhecido como Simão o Zelote. Observem bem
que quando os zelotes enxergam Jesus curando e fazendo milagres e sendo acompanhado por uma grande multidão, eles estão despertados de que Jesus é o homem perfeito para se assentar no trono e restaurar o reino davídico sobre a nação israelita, porque agora ele tem atratividade. Se ele aceita a proposta dos zelotes, seria um plano perfeito para retomar o poder sobre a nação de Israel. Mas algo não está em acordo com Jesus, porque Jesus nunca pensou em um trono, Jesus nunca pensou em poder e autoridade sobre a nação ou sobre as nações enquanto estava em seu ministério terreno. Observe que quem desejou que Jesus não enfrentasse a cruz foi o próprio Satanás. Em Lucas capítulo de número 4, versículo de número 6, encontramos o diabo fazendo uma proposta para Jesus. Ele chega diante de Jesus e diz: dar-te-ei todo o poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me prostrados adorares, tudo isto será teu. Jesus respondeu e disse: vai-te, Satanás, para trás de mim, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. A resposta de Jesus é: eu não quero trono, eu não quero poder, eu quero enfrentar a cruz. O diabo sabia que se Jesus não enfrentasse a cruz, se Jesus não encarasse a cruz, não seria pago o preço pela nossa redenção. Ele está dizendo a Jesus: todos os poderes me foram entregues. Quando Satanás está dizendo a Jesus que todos os poderes foram entregues a ele, ele está recordando de quando o homem cai no Éden, quando o homem peca, ele entrega nas mãos do maligno o poder e a autoridade, porque outrora Deus havia dito ao homem que ele teria poder para dominar e sujeitar a terra. O diabo diz a Jesus: este poder foi entregue e eu dou a quem eu quero. Se proste e tu serás o mais poderoso entre as nações. Mas Jesus diz: vai-te, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus não abriu mão da cruz, Jesus não abriu mão do plano que foi estabelecido na eternidade, pois a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, e Ele seguiu até o fim. Você pode glorificar a Deus porque Jesus seguiu até o fim? Você pode glorificar a Deus porque Jesus não abriu mão da cruz? Você pode glorificar a Deus porque Ele foi até o fim para que eu e você tivéssemos vida? Bendito seja o nome do Senhor. O diabo não queria que ele enfrentasse a cruz, e os discípulos também não queriam que ele enfrentasse a cruz. Em Mateus 16 e 21, o texto diz que Jesus começa a demonstrar aos seus discípulos que convinha padecer e ir a Jerusalém padecer coisas diante dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, e até ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E o texto diz que Pedro começou a repreendê-lo. Quando Pedro repreende a Jesus dizendo: de modo nenhum te sucederá isso, Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, não compreende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Jesus estava dizendo a Pedro: este pensamento é maligno, você é capaz de entender o que os homens pensam, mas não é capaz de compreender os mistérios de Deus. É para esta hora que eu vim, é para esta hora que eu me manifestei. Os próprios povos de outras nações não queriam que Jesus fosse à cruz. Capítulo 12 do Evangelho de João, versículo de número 19, a Bíblia diz que aparece os gregos
querendo ver Jesus. E diz o texto, havia uns gregos entre os que tinham subido a adorar a festa. E estes se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: queremos ver Jesus. E Felipe disse a André, e André e Felipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu: é chegada a minha hora, se do Filho do Homem ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dará muitos frutos. Jesus não quis falar com os gregos. Os estudiosos chegam a dizer que havia uma crise entre os pensadores na Grécia Antiga. Não se levantava ou não se despontava ninguém capaz de atrair multidões com as suas filosofias e com a exposição dos seus pensamentos. É neste momento que surge uma notícia. Tem um homem em Jerusalém que, para passar os seus ensinamentos, atrai multidões, mas o seu povo não é capaz de compreendê-lo. Querem matá-lo, querem tirar a sua vida. E é neste cenário que os gregos querem falar com Jesus. E possivelmente a proposta seria essa: vamos para a Grécia, e lá nós temos um trono. Vamos para a Grécia, e lá não precisas enfrentar a cruz. Vamos para a Grécia, e lá haverá pessoas para te ouvir. Mas Jesus se levanta daquele convite de Felipe para atender os gregos e dá um brado dizendo: basta, é chegada a hora. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, vai ficar ele só, mas se ele morrer, dará muitos frutos. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: se eu atender o desejo dos gregos, não haverá fruto de vida e de salvação, mas se eu morrer, haverá muitos frutos. Você pode aí na sua casa levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus, porque Jesus enfrentou a cruz e por isso nós alcançamos salvação. No Evangelho de Jesus, escrito por Lucas 22:42, Jesus exclamou, dizendo: se queres, Pai, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus enfrenta a cruz, ele está frustrando o desejo dos zelotes. Quando Jesus enfrenta a cruz, ele está frustrando o desejo dos que queriam ele como rei. Alguns estudiosos são defensores de que outros discípulos também tinham características de zelote, como Pedro e Judas. E Judas era o tesoureiro. Imagina para Judas, se Jesus se torna rei, ele vai ser o ministro da fazenda da nação de Israel. E agora ele enxerga que Jesus não quer nada disso. E ele percebe que não está valendo a pena. A psicologia diz que as traições nascem das decepções. Eu vou repetir. A psicologia diz que as traições nascem das decepções. Primeiro as pessoas se decepcionam e depois as pessoas traem. Primeiro as pessoas se frustram, não administram as suas frustrações e depois são acometidas a este tão grande delito. E o diabo é especialista em bater na porta de pessoas decepcionadas para que elas venham trair. É no dia da sua decepção que o diabo baterá a sua porta, sugerindo a você: você não teve benefícios,
não valeu a pena, e ele vai tentar negociar contigo. Mas no dia da tua angústia, vem uma palavra de Deus para a tua vida: não seja um traidor, não traia Jesus, não traia o ministério, não traia a sua família, não traia as pessoas, não traia os seus amigos. Administre as suas emoções e deixe o Espírito falar dentro de você, porque a chamada de um cristão não é para traição, é para fidelidade, é para uma vida santa, irrepreensível, de bons atos e de boas atitudes. Davi não soube administrar a sua decepção. Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo de número 16. O texto diz: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Milcal, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando, exaltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Davi alcançou status de rei. Davi foi conhecido pelas suas vitórias em batalhas, em guerras. Davi se transformou no maior rei que houve sobre a nação de Israel. Mas quando ele consegue realizar o maior desejo do seu coração, afinal de contas é o único que se preocupou em trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Todo o povo de Israel canta, todo o povo de Israel se alegra, mas na janela do palácio está a sua esposa Milcal, desprezando o seu marido e dizendo: não é este o rei de Israel? Não é este o maior homem de Israel? Por que é que dança? Por que é que baila? Por que é que age como um menino diante do povo? Escute bem, a atitude de Milcal revela que Davi é um homem vitoriosíssimo naquilo que faz, nas suas obrigações, mas não tem um casamento bem sucedido dentro da sua casa. É por isso que no segundo livro do profeta Samuel 11:12, a Bíblia diz, capítulo 11, verso 12, que Davi não vai à guerra. E você sabe por que Davi não vai à guerra? Você sabe por quê? Davi não vai à guerra porque está decepcionado. Porque o difícil não é chegar. O difícil não é conquistar. O difícil é ter a mesma motivação depois que você já chegou e já alcançou. O diabo bateu na porta do coração de Davi. Tu és rei, tu és ovacionado pelo povo, tu és vencedor em batalhas, mas dentro de casa você tem uma mulher que não te respeita como líder que é. É por isso que Davi não tem mais disposição para ir à guerra. A psicologia diz que a decepção tira de mim a motivação para fazer aquilo que sou apaixonado em fazer. Davi não vai à guerra porque está decepcionado. E aquilo que tem, aquilo que é, não lhe dá mais prazer. E quando ele está decepcionado, é o momento em que o diabo bate na porta do seu coração. Ele está pela sacada do palácio e o diabo faz com que ele veja uma outra mulher em uma outra casa e talvez ele possa ter dito: aí está quem vai te fazer feliz. Aí está quem vai te dar amor de verdade. E sabe por que Davi pecou? Porque ele não foi capaz de frear a voz do diabo que falava ao seu coração.
Eu não sei o que o diabo está tentando mover ou promover a tua vida, mas a palavra de Deus hoje é: valorize a tua casa, escapa-te pela tua vida, porque Deus entra dentro do teu lar através desta palavra para te dizer: a melhor esposa é essa que Deus colocou ao teu lado, o melhor marido é este que Deus te deu, os melhores filhos são os que estão na tua casa. Valorize a tua família, repreenda o diabo e deixe o Espírito agir na tua vida. Uma pesquisa norte-americana revela que de 100% dos casos das pessoas que desistem do casamento para contrair outro na esperança de que serão mais felizes, 80% deles chegam à conclusão que o que eles fazem para manter o segundo, se tivessem feito 5% para manter o primeiro nunca teria acabado. O que eu quero dizer na autoridade de Deus, através da palavra para a tua vida, é uma mentira de Satanás. Ele está te oferecendo algo, dizendo que é um preço, dizendo que vai ter um preço que não é tão difícil de ser pago, mas o preço é caro demais, porque a Bíblia diz que Deus disse a Davi: o que tu fizeste em oculto eu farei revelado, e não apartarei a espada da tua casa. Davi sofreu, não valeu a pena. Deus está dizendo: deixe o Espírito agir na tua vida, e Ele tirará do teu coração este desejo maligno. Judas traiu porque primeiro se decepcionou. Só que Judas é o pior exemplo de traidor. A psicologia diz que uma parte dos traidores são tão cruéis que querem tirar benefícios no ato da sua traição. Judas olhou para si e talvez pensou: andei com esse homem 3 anos e meio, lutei pela causa deste homem 3 anos e meio, e agora ele vem com essa conversa de que tem que morrer, e o que será de nós? João capítulo 12, verso 5, apresenta no versículo 6, Judas como ladrão, tirando o dinheiro que entrava para o sustento do ministério de Jesus. Sabe por quê? O pior traidor é aquele que quer obter benefícios na traição. Já que eu não vou ter lucro nenhum, então já vou começar a tirar o que eu acho que eu tenho direito, porque perdi 3 anos e meio da minha vida com ele. Alabarai chorequel e minarácia. Lamanai churicamandureguel e minaraia. Judas agiu impensadamente, olhou para Jesus como alguém que poderia lhe dar benefícios, e o que tem de gente decepcionada, porque vieram ao Evangelho não por causa de Jesus como Salvador, mas por causa de alguém que poderia dar benefícios através da sua salvação. Mas hoje vem uma palavra de Deus para a tua vida. Olhe para dentro de você, examine o teu coração, tira de dentro da tua alma este sentimento de querer ter benefícios em tudo. Evangelho não é só vitória, evangelho também é lágrimas, evangelho também é cruz, e você precisa entender isso. Nós fomos chamados para sermos fiéis, porque a traição não vale a pena. Em primeiro lugar, sermos fiéis a Deus. Deuteronômio 28 diz: se vocês forem capazes de fazer conforme eu ordenei a vocês, bendito serão ao entrares, ao saíres, benditos serão em tudo. Fomos chamados, em segundo lugar, para sermos fiéis à família e ao casamento.
A fidelidade à família e ao casamento traz honradez, segurança, harmonia e saúde familiar. E evita que maldições recaiam sobre a família e sobre os descendentes. O pecado de Davi resultou em consequências irreparáveis, como até a morte de um filho que teve com Betseba. Observem que quando nós erramos, os nossos erros não ficam apenas sobre nós, mas recaem sobre aqueles que estão em nossa tutela. Não vale a pena a traição. Em terceiro lugar, somos chamados para sermos fiéis ao ministério que o Senhor Jesus nos deu. Sermos fiéis como Timóteo foi fiel a Paulo, a ponto de Paulo dizer na primeira carta dele que escreveu a Timóteo 1 e 2, Timóteo, tu és verdadeiro filho na fé. Coisa maravilhosa é quando um obreiro pode ser chamado de filho na fé por outro. Você tem sido fiel ao seu pastor? Você tem sido fiel à sua igreja? Você tem sido fiel ao ministério que recebeu de Jesus? Ou você é como aqueles que dizem, não, meu negócio é direto com Deus e eu tenho uma espiritualidade a mais? Josué 1:1, Deus diz, e aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, filho de Num, servo de Moisés. Deus apresentou Moisés como servo dele, mas Josué como servo do Moisés. Quem não serve a Moisés não pode um dia se tornar um Josué. Se você não for capaz de servir, você nunca terá legitimidade para ser servido. Fique com essa palavra. Nunca ande pelo caminho da traição, porque nós não fomos chamados para isso. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família. Neste momento, se há alguém entre nós, aí na sua casa, que talvez não é evangélico, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e deseja receber a Jesus como seu Salvador, curva a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração, eu vou orar por você. Querido Jesus, eu ministrei a sua palavra, eu disse aos teus filhos que não vale a pena andar pelo caminho da traição, que o Senhor nos chamou para sermos fiéis. Agora aí estão os teus servos, aí estão vidas que estão te recebendo como Salvador. Escreve o nome deste no livro da vida, perdoe os pecados e dê a eles uma nova história. Que o teu nome seja glorificado. Abençoa cada lar, cada família. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra vinda dos céus para os nossos corações. A Deus a honra, a glória, o louvor, tributos de louvor ao amado de nossa alma. Os nossos agradecimentos a todos que abriram as portas dos seus lares para compartilhar conosco esse culto de adoração ao Senhor. Aí onde você estiver, nós estaremos agora lhe abençoando com a graça que é concedida a cada um de nós. Estenda suas mãos, pois esses cultos nossos têm se transformado em um verdadeiro culto doméstico. E nós vamos administrar a bênção apostólica que está registrada
na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, no seu verso 13, que diz assim: a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E todos dizem amém.